Hoje não tem horário para terminar. Meu Deus, por que Deus me mandou trazer uma palavra dessa nessa manhã? Se está muito alto, aí abaixa um pouco, viu, filho? Que a coisa vai pegar hoje aqui. Só põe um pouquinho de retorno para mim. Queridos, eu sinto Deus curando a alma de muitas pessoas nessa manhã. O que o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração, querido, retenha. Porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre está. Mas a manifestação do Espírito muitas vezes não é manifesto. O Espírito Santo de Deus está na tua vida. A palavra de Deus fala que quem amar Ele, Jesus, e o Pai viremos e moraremos nele. Através do Espírito Santo, o Senhor está na tua vida. E Deus, Ele está te curando. Muitas vezes, amados, nós temos uma resistência em a gente reter a palavra de Deus. E quantas vezes, queridos, que Deus, Ele me trouxe uma palavra, e aquela palavra, quando estava transformando, era para transformar a vida, a pessoa começa a desviar o olhar, começa a não querer que aquela palavra entre. Por quê? Querido, a palavra de Deus, ela fala que ela é como uma espada, e aonde a espada bater, ela dói. Amém? Pega o teu braço aí, eu vou dar uma espadada para ver se dói ou não dói. Dói. Só que fala que discerne todas as coisas, ela corta tudo. Irmão, deixa cortar na tua vida hoje. Fecha teus olhos. Espírito Santo, eu quero agradecer, porque essa obra não é uma obra feita através de esforço humano. E eu oro, Pai, para que Deus, eu cada dia mais diminua, que os líderes dessa igreja diminua, que, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, diminua, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tudo aquilo que seja para a nossa glória e honra, Pai, mas que o Senhor seja cada dia mais engrandecido nesse lugar. Que a cada dia, Senhor, a Tua presença seja, Senhor, transformante nesse lugar, transformadora de vida. Que, Senhor, a cada dia, Senhor, a Tua presença seja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a cada dia grande nesse lugar. Que o Senhor venha crescer nas nossas vidas, que o Senhor venha falar com cada um nesta manhã. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que, Senhor, nós, Senhor, deixemos de lado toda a espada, todas as, Senhor, os nossos armamentos, ó Pai, que proíbem, Senhor, a Tua transformação em nossas vidas. Pai, nós nos desarmamos diante de Ti. Deixamos de lado, Senhor, todo o nosso orgulho. Deixamos de lado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo, Senhor, que retinha, Senhor, Senhor, o Teu mover em nossas vidas. E, Senhor, nós dizemos, Senhor, venha a Tua palavra sobre as nossas vidas. Porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Há 2 semanas o Senhor tem me falado sobre uma palavra. Aí eu estava lá na empresa. Estou sentindo muita presença de Deus. Oh, Jesus. Põe a mão onde está a tua enfermidade agora. Coloca a mão onde está a tua enfermidade agora. Se você, querido, está se sentindo opresso, se você muitas vezes, querido, não sente a presença de Deus, em nome de Jesus eu libero sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, cura sobre a tua alma. Cura sobre a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala que os homens, as mulheres de Deus vão orar, vão impor mãos. E essas pessoas serão curadas. E agora, sobre esse testemunho da palavra de Deus, eu lanço sobre você uma palavra de cura, sobre a tua alma, sobre o teu corpo, em nome de Jesus Cristo. Essa perna que estava doendo a semana inteira, em nome de Jesus, eu determino, para essa dor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus Cristo a alma aflita, a alma que muitas vezes estava sentindo e falou assim: Senhor, se eu morrer hoje eu não vou ser salvo. Em nome de Jesus eu tiro essa palavra da tua vida, porque a obra que o Senhor começou, Ele vai terminar até aquele dia, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor, Ele é Rei. Aleluia. Oh Jesus, meu Deus,
E eu estava lá na empresa. Na empresa Deus usou um homem para falar aquilo que Deus estava colocando no meu coração. E vamos lá, irmãos. Segundo Crônicas, capítulo 26. Quem tem coragem hoje de deixar o teu orgulho, deixar tudo de lado para que você seja transformado pelo Espírito Santo? Quem tem coragem de levantar a mão? Você tem coragem mesmo de chegar e falar assim: Senhor, pode falar o que o Senhor tem para falar hoje. Se for para mim, eu vou sentir, eu vou querer essa mudança em minha vida. Porque, queridos, eu vou te falar uma coisa. Tem pessoas que acham bonito vir pregar na frente. O Luiz, ele estava ali dando testemunho, né, Luiz? Gente, o microfone estava balançando assim, ó. Vem aqui na frente, qualquer um. Vem qualquer um na frente. Falar alguma coisa. Treme ou não treme, Luiz? A gente fica querendo falar o certo. Irmão, quanto mais você trazer princípios da palavra de Deus. Penso que é trazer alguma coisa errada. E normalmente aquilo que foi falado errado é o que entra no coração das pessoas. A responsabilidade de nós trazermos a palavra de Deus sobre a tua vida. Por isso que eu tenho dó daqueles que querem vir pregar apenas a palavra de Deus porque acha bonito. Irmão, pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade. Porque dependendo do que eu pregar, a Bíblia fala que todas as minhas palavras, até aquelas palavras frívolas, ou as palavras que eu falei, aquelas piadinhas, aquelas palavras sem nexo, estão sendo escritas, todas no meu livro. Irmão, eu não tenho nenhum livro escrito aqui, mas eu tenho um livro sendo escrito lá no céu com a minha vida. Amém? Agora é uma responsabilidade de vocês, porque aquilo que eu pregar, vocês são testemunha do que foi falado. Tem pessoas que costumam colocar culpa em todo mundo. Tem pessoas que costumam, muitas vezes, desviar o olhar quando a coisa está pegando. Irmão, abra teu coração. É hora de transformação de vida. O arrebatamento da igreja está chegando. Pode ser hoje. Quem pode chegar para mim e falar: Massal, não vai ser hoje? Quem pode? Alguém pode levantar a mão e falar: a igreja não vai ser arrebatada hoje? E se for? Quando eu estava aqui, Deus me mostrava. Teve pessoa nessa semana que falou: Senhor, se eu morresse hoje, eu não vou ser salvo. Eu não sei o que você está passando, eu nem quero que você se exponha. Mas o que eu quero falar para você: o nosso Deus é um Deus de transformação. E Ele vai me usar hoje, nesta manhã, para trazer uma palavra sobre tua vida. Aleluia. Segundo Crônicas. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 26. Lá em São Bernardo, amados, quando era um fervo lá em São Bernardo, quando Deus ia fazer alguma coisa, sabe o que tinha lá? Uma escola de samba. Sabe onde eles treinavam? Embaixo da nossa igreja. A escola de samba é embaixo da nossa igreja, embaixo. Mas sabe o que acontecia? A gente usava a mesma coisa que Jesus. Você já imaginou Jesus Cristo pregando para milhões de pessoas, milhares de pessoas? Como que elas escutavam? O Espírito Santo ministrava no coração deles. Hoje, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 26, nós vamos ler uma boa porção da palavra. Segundo Crônicas 26, versículo 1, diz assim. Todos abriram? Diz assim. Abriram. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Ailote e a restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, o seu pai. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o de Asdod. Edificou cidades perto de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributos a Uzias, e o seu renome se espalhou até a entrada do Egito.
porque se tornou muito poderoso. Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta de Esquiná, a porta do vale e ao ângulo do muro, e as edificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhadeiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha Uzias um exército de homens, destro nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes da família, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudarem o rei com os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas, inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso ao altar do incenso, no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, resistiram ao rei Uzias, e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saí do santuário, pois foste infiel, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou. Indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Meu irmão, hoje Deus vai falar contigo nessa manhã. Amém? Essa palavra, quando Deus ele começou a falar sobre isso, é uma passagem que por um tempo você vê uma graça de Deus sobre um homem. E daqui a pouco esse homem muda. E hoje eu quero que Deus fale contigo. Amém? Quando você vê que o rei Uzias, amado, ele foi fiel a Deus quando o sacerdote Zacarias estava com ele. Quando você pega ali, ó, o versículo, eu até anotei aqui, pega aqui, ó, buscou a Deus no 5, leia aí no 5. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amados, esse rei Uzias, ele, enquanto tinha um homem de Deus ao lado dele instruindo, ele serviu a Deus fielmente. Enquanto ele tinha uma pessoa ao lado dele instruindo ele serviu a Deus fielmente. E olha só que coisa, enquanto ele serviu Deus fielmente, Deus o prosperou. O que está dizendo aqui, ó? Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Gente, a fama dele foi por todo. Ele ia para as guerras, ganhava. Gente, ele edificou cidades no meio dos filisteus. Você sabe o que é isso? Faz o seguinte:
Vamos montar uma comunidade evangélica Senhor dos Exércitos lá em Israel. Não, não. Vamos montar uma comunidade evangélica Senhor dos Exércitos num país árabe, num país muçulmano. Vamos fazer isso? Se Deus não for contigo, querido, você mais nem um tijolo você assenta, já morre ali mesmo. Ele fez isso. Por quê? Porque tinha um homem de Deus que o instruiu no caminho da verdade. Amém? Eu não quero fazer uma pergunta, porque eu ia ser uma pergunta que ia te pegar. Responda para você mesmo. Você quer um homem de Deus instruindo você em todo o caminho do Senhor? Responda só para você, não levante a mão, porque você vai se dar mal. Você quer essa pessoa? Uma pessoa que te instrua, uma pessoa que esteja ali ensinando. A palavra do Senhor fala que enquanto o sacerdote Zacarias estava vivo, ele ensinava o rei. Ele não estava ensinando qualquer um, ele estava ensinando o rei como se proceder. E esse rei, ele tirou altares, ele fez várias coisas. Por quê? Porque tinha um sacerdote, um homem de Deus ali. Amém? Só que, olha só que coisa tremenda. Hoje, muitas vezes nas igrejas, a gente percebe que as pessoas, elas vêm à igreja para simplesmente fazerem trocas, né? Deus, hoje eu estou na igreja, olha, eu estou num processo judicial, o Senhor me abençoa, hoje eu vou na igreja, eu vou te louvar na igreja, o Senhor me abençoa lá no processo. Gente, isso é troca. Deus, ó, estou sendo dizimista, Senhor, eu estou sendo dizimista, mas eu quero um carro bom, eu quero uma casa boa. De você ter um carro bom, uma casa boa, eu não vejo pecado. Pecado é você fazer troca com Deus. Senhor, eu te servi por tantos anos da minha vida. O Senhor tem que fazer isso, Deus não tem que fazer nada. Irmão, Deus me deu uma palavra que eu reparti com um irmão aqui. Que no reino de Deus não existe troca. No reino de Deus existe só uma palavra: entrega. Quem pode falar amém? Tem uma palavra que diz assim, que está em Provérbios. Eu queria que você abrisse. Desculpa, irmãos. Eu queria que você. Eu não me lembro a referência. Ela fala assim, ó. Entrega o teu caminho a quem? E o que mais? Confia nele. E o que vai acontecer? Quem que entregou a tua vida ao Senhor? Quem que entregou a tua vida ao Senhor? Tem mais alguém que entregou a vida? Teve um irmão lá. 2 pessoas, 3, tem mais gente. A gente entrega o nosso caminho muitas vezes a Deus, até a hora que a água está aqui, irmão. E quando você consegue nadar, você está entregando o teu caminho ao Senhor. Quando você não consegue mais nadar, você começa a voltar atrás, porque você sente medo. Muitas pessoas são assim. Ele se entrega até o momento que a minha vida não está correndo risco. Quando eu começo a correr risco, o que acontece comigo? O que acontece comigo? Desculpe o salmo. O que acontece comigo? Eu não confio nele. A palavra de Deus fala de você entregar o teu caminho ao Senhor. Mas a segunda parte é confia. E o que ele vai fazer? Se você entrega o teu caminho ao Senhor e não confia nele, então vamos lá mudar. Entrega o teu caminho ao Senhor, entreguei, mas eu não confio nele. Depois vai falar o quê? Ele não vai fazer nada. Amém? Quem confia no Senhor aqui? Irmãos, o reino de Deus, ele não consiste à base de trocas. Senhor, eu só vou caminhar contigo se tiver uma pessoa colada em mim. Senhor, eu só vou caminhar contigo se... Gente, eu entreguei meu caminho ao Senhor, eu sou dele. Ele vai me instruir no caminho da verdade. Amém? Enquanto o rei, o sacerdote estava vivo, Uzias estava ali firme, fazendo a vontade de Deus. Vamos derrubar altares, vamos. Olha, a gente vai para tal guerra. Mas Uzias, lá é muita gente. Deus está conosco. Foram e ganharam. Quem pode dizer glória a Deus? Eles foram em outros lugares guerrear. Mas Uzias, dá uma olhada, são os filisteus, cara. Vamos lá que Deus é conosco. Ele confiava em Deus. Tinha um sacerdote ensinando ele. Ele confiava em Deus. Só que deu um tempo, o sacerdote morreu. Quando o sacerdote morreu, pela palavra de Deus fala o seguinte, que ele começou a se achar. Ele ficou muito grande. E não tinha mais um sacerdote para estar ensinando a verdade para ele.
Não existia mais aquele sacerdote Zacarias, temente a Deus, que estava ensinando a palavra de Deus, mostrando. O que aconteceu com ele? Ele começou a se achar. A ponto de ele entrar na casa de Deus, entrar no santo do santo, passou o lugar santo, foi no santo do santo, levar o quê? Incenso, fogo. Só que, irmão, em primeiro lugar eu quero que você saiba o seguinte: o fogo no lugar santo não era um fogo que tirava lá de uma fogueirinha e trazia para dentro. O fogo ele queimava continuamente, era lá dentro. Tinha que pegar o fogo de dentro do santo e levar para Deus. E por isso que na palavra de Deus fala que homens trouxeram fogo estranho, é fogo de fora. E eu vou te falar a primeira verdade: obras feitas para a tua mão não vale nada. Opa, eu estou ajudando as pessoas, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não tem o Espírito Santo, irmão, é fogo estranho. Não teve uma direção de Deus, fogo estranho. Amém? Quem se alegra com isso? Por isso que eu estou falando, Deus vai falar contigo nessa manhã. Irmão, a obra a palavra de Deus fala que naquele dia, que vai ser, porque a gente não questiona a salvação. Você aceita Jesus e você é batizado? Tem pessoas aqui até com desvio de caráter. Mas tem salvação, a palavra de Deus fala, né? A não ser que a pessoa não se arrependa. Mas, naquele dia, nós vamos ser salvos. E vai ter um lugar ali que vai comparecer a Dona Teresa. Ô glória, dá um glória aí, Dona Teresa. Aleluia, ó. Salva no Senhor. Mas a Dona Teresa, ela não quer somente ser salva. Irmão, você só quer, quando você entrou numa empresa, você entrou, por exemplo, de faxineiro. Você quer, nessa empresa, eu entrei de faxineiro, até morrer eu quero ser faxineiro, é assim? Não. Tem até uns irmãos que tem tanto medo de perder emprego, que chega pro dono e fala assim, ó, aqui eu não nasci, mas aqui eu quero morrer, né? Bem sem vergonha. Mas tem pessoas que são assim. Então, tem pessoa que fala, mas Sal, de eu entrar no reino de Deus, posso ser faxineiro, eu posso ser aquele capacho, as pessoas que forem entrando, passar por mim, para mim tá bom. Tá bom nada, gente. Tá bom nada. Porque eu vou te explicar. A palavra de Deus fala que naquele dia vai ser queimado as obras de cada um. Irmão, há uma teologia tão errada que tem pessoas que acham que vai ser queimada as obras. Aquele que ficou só cinzas, que eu vou explicar, esse foi para o inferno. É mentira. Ali está no lugar que as pessoas já foram salvas, mas vai ser pesado a obra de cada um. E de um lado vai ter as obras que são madeira, feno e palha. De outro lado são as obras que é ouro, prata e pedras preciosas. E vai ser colocado fogo nos dois. O que vai acontecer com a madeira, palha e feno? O que vai acontecer? Vai virar o quê? E quando eu colocar fogo no ouro, prata e pedras preciosas, o que vai acontecer? Hã? Vai o quê? Fala mais alto. Vai brilhar mais até. Irmãos, madeira, feno e palha é tudo aquilo que é feito por esforço humano. Deus não mandou fazer, você quis fazer. Amém? E você vai querer levar diante de Deus ainda para cobrar Ele. Fala, Deus, eu mereço um lugarzinho melhor aí no céu. Porque tem pessoa que acha que vai ter todo mundo salvo, vai todo mundo reinar. Uma mentira, irmão. Tem aqueles que vão ser salvos, mas tem aqueles que vão reinar. Quem vai reinar com Jesus? Quem vai reinar vai ser aquelas pessoas, amém? Que não fizeram nada para Deus. Que só pegava o nome do Senhor e jogava no lixo, gente. Crente mentiroso, crente ladrão, que deve o irmão por irmão, que fala mal do outro, vai reinar junto com aquele que deu a vida, se entregou pela obra de Deus, pela vontade de Deus. O que o Espírito Santo mandava fazer, fazia. Acordar de madrugada, acordava. Você acha que os dois vão ser igual lá no céu, gente? Não. Isso aqui vai ser queimado. Mas Deus, eu profetizei. Só que vai ter um grupo, quando levar isso aqui para Deus, eu creio que vai ser os mais humildes, vai colocar fogo ali. E quando queimar aquilo tudo, o ouro vai ficar mais bonito. Você sabe qual a diferença do diamante e do carvão? Sabia que eles são os mesmos componentes?
Só que o carvão, irmão, você, dependendo do carvãozinho aí, você aperta, vira nada. Quem já apertou diamante aqui? O diamante, ele sofre pressão e calor em demasia. A tal ponto que ele vira aquele vidro lindo, que nem um vidro, caríssimo. Tem mais carvão ou tem mais diamante? Tem mais carvão no mundo ou tem mais diamante? O que é que vocês acham? Quanto custa 1 quilo de carvão? Quanto que custa 1 quilo de diamante? Amados, as nossas obras vão serem provadas. Vamos ser salvos. A Bíblia ainda fala, do tal vai ser salvo, mas assim, ó, meio queimadinho. O meu sonho, irmão, eu não posso falar das obras dos outros. Tem muito homem de Deus fazendo obras muito melhores do que eu. Homens muito mais. E eu quero ser igual a eles. Ou mais, não sei. Que Deus, a porção que tem. Mas essa obra que Deus deu para mim, eu quero ver o rosto de cada um de vocês lá no céu. Oi, Ana. Oi, Ana, você venceu, está aqui conosco. Luiz, todos vocês. Olha, o Gerson. Pô, até aquele irmãozinho que falava de mim todos os dias, está aí. Aleluia, Deus, mas dá uma cortadinha nele ali, porque aquele ali era complicado. Irmãos, amados, mas essas obras eram feitas através de esforço próprio, ou obras feitas através do que Deus mandou fazer. Amém? Algum de vocês, será que vai chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu estou aqui não foi pela morte de Jesus Cristo, não foi por causa do sacrifício na cruz, mas eu estou aqui porque eu era um bom rapaz lá na terra. Alguém vai chegar com isso aí para Deus? Ninguém. Todos que vão estar lá é por causa de Jesus Cristo. Amém? Só que eu quero te falar, amados, essas obras, tudo isso, Deus ele coloca na tua mão para você querer ou não fazer. Deus ele quer te dar uma honra. Tem pessoas que morrem cedo, infelizmente. Não sei, é um mistério de Deus. E muitos são salvas. Mas Deus ele está te dando uma oportunidade para você criar lá no céu mais galardões lá no céu. Porque Deus ele quer te colocar numa posição mais elevada. E a Bíblia fala que Jesus Cristo ele deu um nome que é acima de todo nome. Que todo do joelho vai se dobrar. Porque toda obra que ele fez era por Deus, foi por Deus. Amém? Amém, irmãos? O rei Uzias, enquanto tinha um sacerdote colado com ele, ele era temente, ele fazia. Quando morreu o sacerdote, Zacarias, o cara degringolou. Ele começou a se achar. Ele foi no lugar santo, que aquele lugar santo é um lugar que somente entra os filhos de Levi, os sacerdotes escolhidos por Deus, só eles. E ele levou o quê? Um fogo estranho lá. Ele quis dar o fogo, porque ele falou, olha, aonde eu vou, as coisas estão bem. O que eu faço, dá tudo certo. Eu vou para as guerras, Deus é comigo. Morreu o sacerdote, aquele homem que colocava normas sobre a vida dele, ele falou, estou livre, eu posso fazer o que eu quero. Quando entrou lá dentro, o que aconteceu? O sacerdote falou, olha, rei, você não pode fazer isso. Em Israel, sacerdote, se você fosse ver, ele tinha mais autoridade até que rei. E deveria ser assim, porque o povo de Israel, enquanto temia Deus, eles temiam muito mais o sacerdote. Samuel, quando ele chegava de um lugar para outro, o povo já chegava e falava assim, ó, meu Deus, é de paz a tua vinda? Por quê? Não sabia o que ia acontecer. Mas aquele rei foi acima de sacerdote, acima de tudo. E o que aconteceu com ele? O coração dele, depois de estar tão engrandecido, ele pegou lepra. Amados, a primeira lição que eu tenho, aprender, eu vi 4 pontos chaves, que a primeira, você nunca vai fazer troca para Deus. Mas eu aprendi a fazer troca. Eu aprendi desde pequenininho que se eu passasse de ano, minha mãe ia dar uma bicicleta. Eu tenho certeza que nenhum de vocês nunca falaram isso para os seus filhos. Filho, ó, se você passar de ano, nós vamos para a praia. Filhinho, ó, se você passar de ano, você vai ter a festinha de 15 anos. Filhinho, se você passar de ano, se você for um bom filho, você vai ganhar aquela bicicleta Monarch. Quem já escutou isso? Levanta a mão. Só eu? Eu duvido que vocês nunca escutaram isso dos seus pais. Irmãos, e o que acontece?
Desde pequeno a gente entende isso. A gente entende que é uma base de troca. Se eu for bom, beleza, vai acontecer, né? Às vezes tem aqueles filhos que são mais espertos, que eles, naquela semana que ele está precisando de um dinheirinho, aí ele é bem bonzinho pro pai. Chega no final da semana, pai, o senhor pode me dar R$ 10? Será que só os meus filhos são assim? Não. O que acontece, irmão? Pô, os seus filhos foram tão bonzinhos, tá, filho, R$ 10. Você nem está pensando que ele está fazendo troca, mas muitas vezes está. Gente, olha, eu acho que nossos filhos são mais espertos que nós mesmos. Aí a gente vem para Deus, com a maior cara lavada, e a gente, com essa manipulação que nós não vemos, a gente faz essas trocas para com Deus. Ó, tô indo, hoje eu vou na tua casa. E tem pessoas, gente, que eu vou te falar que são tão, olha, são ninja em tudo, né? Fazem orações, gente, que olha, que se eu estiver do lado da pessoa, até, eu acho que até eu choro. Sabe, Ademir? De tão linda que é a oração da pessoa. Não, Deus entrega. Quando vê, a pessoa depois que recebeu as coisas, gente, ó, queima o chão. Por quê? Está baseado em troca. Por isso que eu vou te falar. Você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Nunca faça troca com Deus. Com Deus é só entrega. Você entrega o teu caminho nele, confia. E ele mais fará. João 3,16. Deus, ele fez o quê? Ele entregou o filho dele por amor de vocês. Ele entregou. Ele não fez troca com você. Ele entregou, ele deu o filho dele. Amém? Reino de Deus é entrega. Nunca troca. O que Deus vai fazer na tua vida, com certeza. O que o Ney falou sobre dízimos e ofertas aqui, gente, é isso, amados. Tem pessoas que muitas vezes, ele só vai devolver para Deus quando der. Ó Deus, quando der, eu devolvo o dízimo. Só que, olha, eu vou da Copa do Brasil. Eu não posso, Deus, não assistir essa Copa sem uma TV de quantas polegadas? Ô João, me dá uma dica aí, João. Ó, João fez 40 polegadas. Eu não posso assistir a Copa sem uma televisão de 60 polegadas. Deus vai me entender, Deus vai me entender, Senhor. Deus vai me entender. Deus entende? Entende, claro que Ele entende. Mas depois você tem que entender porque a tua vida é amaldiçoada. Porque está faltando as coisas na tua casa. Gente, não é nós que amaldiçoamos. A palavra de Deus fala que com maldições são os amaldiçoados. Por quê? Você está fazendo troca com Deus. Se der, eu dou. Se não der, não dou. Não é? A segunda parte que Deus falou comigo, irmãos, que é o que mais dói. Enquanto o sacerdote Zacarias estava vivo, o rei, ele era fiel. Amados, muitas vezes, nós precisamos estar sendo colados com pessoas ao nosso lado para ser fiel. Será que precisa, na nossa vida, eu sempre ter pessoas coladas para me ser um homem de Deus? E quando essa pessoa morrer? Aonde eu vou? Quem vai ser eu? Amados, eu e a Adriana, nós somos lá de São Bernardo. A maioria das pessoas sabe. E Deus me tirou de lá. Irmão, eu tinha um tempo já de cristão. Mas queria chegar e falar assim que eu fui treinado, que eu fui... Não, eu participava de cultos. A comunidade lá de São Bernardo também, eles dão muito ensino. É uma bênção. Queridos, mas Deus me tira de lá e mandou aqui para cá, para Curitiba. E quando Ele mandou aqui para Curitiba, amados, nós ficamos numa igreja, nós tentamos ir para outra, e Deus, sabe o que Ele fez? A igreja, começou aquela igreja cheia do poder de Deus, Luiz. Cheia do poder de Deus, era profeta para todo lado, era sapatinho de fogo, era pessoa não sei o que lá. E eu falei, estou na benção, estou num lugar totalmente protegido. Gente, se você soubesse a Adriane, ela estava lá fora, e a pastora, ela não gostava de chamar pastora, missionária, ela estava olhando, e falou assim, olha, eu estou vendo um espírito do teu lado, e é espírito de Iemanjá, que nem Iemanjá, um espírito que foi jogado flores no mar para te matar. Não é, Adri? Eu falei, pelo amor de Deus, Deus me tira de São Bernardo para matar minha esposa aqui. Eu falei, que é isso? E começou a orar, e aquele, com o nome de Iemanjá, não era de Iemanjá coisa nenhuma, era um demônio mesmo, foi repreendido e saiu. Irmãos, infelizmente eu vou te falar uma coisa, nós temos um passado. E no meu passado, eu tinha uma namorada, uma noiva, que a família dela é quase tudo macumbeiro.
Depois que repreendeu aquele espírito que foi mandado flores para matar para ela, na outra semana, essa minha ex-noiva ligou para minha mãe para falar: como que está a Adriane? Como que está o Massal? É interessante esses espíritos de Iemanjá, né? Foi mandado flores, oferendas para matar minha esposa. Só que ela está aqui, linda, bela e formosa. Amém? 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 Os irmãos podem falar um amém mais baixo, mas a irmã pode falar mais alto. Amém, irmãs? Queridos, quando Deus me tira de São Bernardo, quando mandou a gente para cá, nós estávamos nessa igreja que a gente se sentia totalmente protegido. Um ar de profeta mesmo, igreja bem pentecostal. Gente, era profecia, Deus vai fazer, Deus vai isso, Massal, Deus tem te chamado para pastor. Nossa, tudo aquilo. E sabe o que aconteceu? Em 7 meses, a igreja fechou. Gente, fechou a igreja. A igreja fechou. Acabou a igreja. E aí o que acontece? Deus já tinha falado para mim, todas as pessoas foram saindo da igreja, saindo. Deus já estava mostrando para mim, e Deus falou: Massal, eu quero você até o fim. Ficou a irmã Célia, o irmão Moisés, a filha dela, eu e a Adriane. Agora imagina você ir quase todos os dias no SIC, lá no SIC, quase todos os dias, 5 pessoas nos cultos, quase todos os dias. Eu não estou falando culto de domingo, porque tem pessoa que acha que vem um pouquinho no meio do barro, eu lavei o carro, vai sujar o carro, né? Começa com aquela reclamação. Gente, eu ia no SIC porque Deus falou para mim ficar até o final. E gente, quase todos os dias, e olha, eu ficava numa luta, porque eu ficava sentado lá, de madrugada orando, e eu sentado lá, aquele monte de cadeira vazia, o pastor Moisés trazendo a palavra para as cadeiras, ou para mim, não sei, né? Eu estava sentado do lado lá assim. Aí a Adriane tudo, orava e ia embora. Aí tinha que vir de noite de novo, para culto de novo. Aí chegou o dia que Deus falou: Massal, até tal dia é o dia que você vai ficar. A partir desse dia, você fale com ela, porque eu já conversei com ela. Chegou no dia que eu ia sair, eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou falar com a irmã Célia? Já, todo mundo foi embora. Quando cheguei, falei: irmã Célia, Deus falou comigo que chegou o fim de eu ficar. Ela falou: eu sei, Massal, Deus já falou comigo, e eu te abençoo. Veio, orou por mim, pela Adriane, a gente saiu da igreja. E aí, quando nós fomos para a nossa casa, irmão, eu ia muito na comunidade cristã de Curitiba. Quem conhece lá do Miguel Piper? Atrás do Hotel Vita, né? Atrás do Hotel Vita, tem a igreja comunidade cristã. Gente, eu amava aquela igreja. Eu ia lá, aqueles louvor gostosos, e a Adriane olhava, não gostava muito. E aí na quadrangular a gente ia de manhã. Gente, eu vou te falar. Eu sentava na mesa junto com a Adriane, eu olhava para ela e nós dois começávamos a chorar. E eu chorava, ela chorava, chorava. Ia para o trabalho, voltava, a gente chorava. Por quê? Não podíamos ir para a comunidade cristã de Curitiba. Deus não tinha falado. Aí a gente queria ir para a quadrangular, a primeira quadrangular ali na Alberto Forloni. Gente, a gente amava a igreja grande. E Deus falou: não. Nós ficamos, Ney, muito tempo assim. Nós ficamos muito tempo. E a gente chegava, gente, e só chorava. Por quê? Lá em São Bernardo, nós tínhamos pessoas que estavam conosco, nos incentivava a nossa fé. Deus nos tirou, mandou para cá no começo. Eu entendi depois que quando começou a obra e terminou, Deus ele estava mostrando para mim, porque Deus ele tem uma obra na vida da irmã Célia, mas uma obra também para mim. Eu era muito novo que eu digo assim, de pastor, né? Apesar que eu também não sou tão velho assim, né? Meus 36 anos, 46. Então, gente, eu era muito novo. E eu aprendi como você começa uma igreja. E aprendi também como fecha uma igreja. E Deus ele foi me instruindo todas as coisas. Só que, querido, nós queríamos uma pessoa para estar nos protegendo. Nós queríamos estar sob uma cobertura que nos amasse. Uma cobertura que cuidasse de nós. Só que Deus nos chamou para nós sermos cobertura. Gente, você não sabe, ou talvez algum de vocês sabe, o que é você sentar com uma pessoa e você sentir um vazio na tua alma, e você começar a chorar com essa pessoa, e você não saber, a tua alma, o teu espírito começar a clamar. Chegou um dia que eu estava tomando banho, eu falo muito que Deus, Ele me usa muito no banheiro. Eu não sei se eu estou liberado, o que é, mas eu estou lá tomando banho, aquela água gostosa, agradecendo.
Todos os dias eu agradeci a Deus pela água, você acredita, gente? Eu falo, Deus, muito obrigado por essa água. E de um tempo para cá eu parei de agradecer, eu tenho que continuar agradecendo. Deus, muito obrigado por essa água. E Deus chegou para mim e falou assim: Massal, começa um trabalho na tua casa. Eu falei, que? Fui falar com a Adriane e falei, não, a Adri não vai querer. Adri, ó, Deus falou para começar um trabalho em casa. Não, não, vamos começar então. Eu falei, pelo amor de Deus, o que é isso? E aí começou o trabalho. Nós cobrávamos lá de São Bernardo porque não ligava para nós. A gente cobrava muitas situações. Só que aí a gente foi amadurecendo. E aí já não era mais a cobertura que precisava nos cobrir mais. Eram as pessoas que estavam se convertendo conosco. Um dia a Mara chegou na minha casa, eu não conhecia a Mara, foi a Mara e a Vanessa em casa. Elas chegaram em casa e no culto Deus mostrou a vida da Mara inteirinha para mim. Eu passei para ela, começou a chorar. Na outra final de semana ela se aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus. Eu me lembro até a cadeira que ela estava. Irmãos, depois de umas 3 semanas ela já trouxe a Celina. Celina, Deus já deu uma intimada nela, aceitou Jesus. E aí daqui a pouco Deus me mostra que eu era cobertura sobre a vida dessas pessoas. Amados, eu estava às vezes no meu quarto lá. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Tomara que elas não venham. Espírito Santo não traga, que quebre o ônibus, em nome de Jesus Cristo, que elas vão para outra igreja. Senhor, em nome de Jesus, daqui a pouco. Aí eu escutava lá embaixo. Oi, Adriane, glória a Deus. Adriane, eu preciso te contar uma bênção. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus falou comigo. Eu trouxe uma amiga. Eu falei, meu Deus, elas chegaram. Aí, irmão, eu com aquela luta, eu tinha que descer a escada da minha casa. Oi, a paz do Senhor, Mara, tudo bom? Que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom. Olha que bom, vamos fazer o culto. E Deus, Ele fazia coisas tremendas. Tinha dias, gente, que eu olhava para Mara, para Celina. Às vezes ela trazia outra pessoa, estava eu e a Adriane. E eu falava, Deus, será que eu não estou interrompendo o trabalhar? Matei. Interrompendo o trabalhar do Senhor. Essas moças não vão se casar não, não tem jovem nessa igreja. Não vão casar. Só tem nós 6 aqui, como vai casar? E aí, meu Deus, que luta, eu orando, Senhor, ou cresce essa igreja, ou leva essas moças, não sei o que a gente vai fazer. E Deus começou a me mostrar que eu era pastor da vida delas. Teve uma moça, a primeira pessoa que nós ganhamos aqui em Curitiba, depois que viemos para cá, e é uma pessoa que eu tenho que achar essa moça. A Valéria. Ela aceitou Jesus conosco. Gente, ela morava lá no Santa Felicidade. Ela nos ligava quase todos os dias. Fala, Massal, Deus falou isso. Gente, sonhos proféticos. Deus usando ela tremendamente. Sabe por quê? Nós ganhamos, nós somos pais dela. E a gente ligava tal. Sabe o que eu fiz? Foi a primeira pessoa que nós ganhamos mesmo. Eu cheguei e falei, irmã, você precisa estar indo numa igreja mais perto da tua casa, porque lá é muito longe. Por que vocês acham que eu não estou nem esquentando a cabeça do Bacaitava ser no meio do mato? Porque eu já tive essa experiência com Deus. Aqui é muito longe, Santa Cândida, Santa Felicidade, quem sabe, gente, é muito longe. Falou, você tem que ir numa igreja. Aí ela ficou meio assim e tal, e ela começou a participar na quadrangular. Mas quem era pai e quem era mãe era nós dois. Sabe o que aconteceu? Ela se desviou. E isso, tem pessoas que nos conhecem, sabem que isso dói. Porque nós éramos pais. A função de filha ela estava fazendo. Ela vinha na nossa casa, gente. Ela pegava ônibus lá de Santa Felicidade. Quem já pegou ônibus de Santa Felicidade para chegar em Santa Cândida, a gente levava, mas ela vinha. O papel de filha ela fazia. Mas eu quis um caminho mais fácil para ela. Amados, o que eu quero te falar, nesse segundo ponto, é que o rei Uzias, ele tinha que estar colado com a pessoa para ele crescer. Eu e a Adriane, nós queríamos estar colados numa pessoa para nós crescermos. Mas chega um dia, irmão, que você tem que crescer. Chega um dia que você tem que crescer, você tem que ser uma pessoa de Deus, você tem que cumprir tudo aquilo que Deus falou na tua vida. Amém? A minha mãe está aqui. Irmão,
Com 2 meses de vida, com 1 mês, eu não sabia comer. Eu chegava para minha mãe, ela vai rir agora. E a linguagem do bebê, que depois me falaram que eu não sabia era isso, quando eu queria mamar, eu falava, cum. Ó, viu que ela viu? Cum. Quando eu falava cum, ela já entendia. Que eu queria o peitinho. Para mim, mamar. Eu só falava isso. Gente, depois eu tive que comer comida sólida. Os primeiros, eu não peguei o garfo. Quem que me deu? Ela. Minha mãe me deu. Meu pai também. Talvez a minha irmã também. As primeiras comidas. Mas depois que eu comecei a aprender a comer. Ô mãe, eu não vou fazer essa pergunta para ela. Eu não peço para ela mais dar comidinha na minha boca. Né, seu Jacir? Estou grande. A comida na minha boca, eu sei comer. Amém, gente? O rei Uzias, ele queria que o responsável do ministério dele não fosse ele, fosse o sacerdote Zacarias. Por isso que a palavra de Deus fala, enquanto viveu, enquanto estava vivo Zacarias, enquanto isso, Deus prosperou o rei Uzias, porque o sacerdote estava ensinando. O sacerdote morreu, o que aconteceu? Começou a degringolar, ele começou a achar que é o cara. Por quê? Aquilo que estava exposto aqui dentro começou a mostrar quem era. O terceiro ponto que Deus me mostrou é que eu não posso caminhar com as pernas dos outros. Até um tempo atrás existiam muitos contextos e brigas entre religiões, entre igrejas pentecostais e igrejas tradicionais. Que os tradicionais são sem espíritos, que os pentecostais gritam demais. Era isso que era falado. Só que eu quero te falar uma coisa, cada um tem uma falha. Mas gente, a comunidade ela veio através de uma liberação de uma igreja. Essa igreja chama Igreja Presbiteriana Independente. Estava um mover do Espírito Santo nessa igreja de uma forma tremenda. A igreja presbiteriana não aceita mover do Espírito Santo. E o pastor chegou e falou, nós não aceitamos isso, quem quiser ir pode ir embora. Amém? Só que eu já era especial, eu já vinha de uma igreja avivada, então eu já estava na bênção. Tudo que estava vendo lá eu já estava meio por cima. Mas eu quero te falar uma coisa, queridos. As igrejas pentecostais, elas crescem demais. Muito mover, muita graça, muito poder. Mas numa grande maioria a palavra é pouco. Se você for ver, uma grande maioria de pessoas desviadas, uma grande maioria de igrejas pentecostais, pouca palavra. As igrejas tradicionais, igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, têm suas falhas. Só que tem uma coisa. Cada um, gente, tem que caminhar com suas pernas. Sabe o que é caminhar com suas pernas? Vai ter um culto aqui no domingo. E no máximo vai ter isso. Durante a semana vai buscar Deus. Eu quero que vocês façam experiência. Se você souber alguma pessoa que está desviadona mesmo, pergunta qual igreja que ela era. Vê se elas são de igrejas tradicionais ou pentecostais. Sabe por quê? Porque tem muita igreja, irmão, que o pastor, ele tem que ser a perna de todo mundo. O irmão está triste, tem que ir na casa. O outro está triste, pega a pessoa, tem que suprir as necessidades. Gente, nós temos que crescer. Nós temos que crescer. Sabe por quê? Olhe todo mundo para mim. Enquanto o profeta estava ali, o sacerdote, Deus prosperava o caminho de Uzias. Mas por quê? Porque Uzias fazia o que era certo. Agora, por que degringolou a vida de Uzias? Porque o sacerdote morreu? Por que foi? Ele começou a fazer as coisas erradas. Agora eu quero te falar, homens e mulheres de Deus aqui. A tua casa está na mão de quem? Na minha mão? Gente, eu não tenho autoridade sobre a casa do Luiz, eu não tenho autoridade sobre a casa do Adriano, eu não tenho autoridade sobre a casa de nenhum de vocês. Eu sou pastor de vocês, mas dentro da tua casa, que a autoridade é você. Eu não posso chegar na tua casa e falar, tem que comprar uma picanha, né, Luiz? Pelo amor de Deus. Ô Luiz, tem que pôr mais isso. Luiz, a casa, não posso. A responsabilidade é de vocês, gente. Agora, eu tenho uma visão. Infelizmente, eu gostaria de a gente ser mais próximo, mas eu tenho uma visão. Nós temos que crescer. A responsabilidade é de vocês na tua casa, é crescer.
principalmente dos homens da tua casa. Vocês têm que, e as casas que não tem um homem, irmão, a mãe tem que ser a bênção para levar a casa para crescer. Quem quer ver todos os seus familiares salvos? Quem quer? Eu quero. A responsabilidade é minha? Eu tenho uma parcela de responsabilidade, mas a responsabilidade maior é de vocês. Por quê? Irmão, quem garante que eu vou estar vivo amanhã? Quem garante? Olha, eu não quero ser polêmico não, mas vamos dizer que tem um caixão e eu aqui dentro. E aí? E aí? Vamos, ó, gente, acabou a comunidade? Acabou nada. Tem homens de Deus aqui que vai dar continuidade. Tem homens que estão aprendendo, homens de Deus aqui dentro, que vão dar continuidade. Eu simplesmente cheguei antes que vocês. Mas pode acontecer isso, pode ou não pode? Eu não sei se eu já estou profetizando sobre a minha vida. Eu acho que não. Mas, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: nós temos que crescer em Deus. Existe uma palavra, existe um compromisso. Eu não preciso estar ligando para você e falar, gente, vamos orar? Vamos. Ah, o pastor ligou, vamos orar. Ah, o pastor falou que tem que jejuar. Não. Nós temos que crescer. Uzias, ele morreu leproso. Quem já conhece aquele texto tão lindo que fala, no ano em que morreu o rei Uzias, aí vem a glória de Deus. Mas o rei Uzias tinha morrido muito antes. Morreu quando Zacarias tinha morrido. Gente, o chamado que Deus tem na vida de vocês é tremendo. Quem pode dizer amém? Vocês não podem depender de pessoas para que vocês cresçam. Vocês têm que depender em nome de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Vocês têm um ensino aqui dentro da igreja. Nós temos um relacionamento. A gente chama isso de um agrupamento de pessoas, de um grupo de pessoas louvando a Deus juntos. Sim, mas gente, você é quem você é quando você está na tua casa. Quando ninguém está te vendo, aquele é você. Aqui, é que nem diz um pastor, aqui nós somos um holograma. Sabe o que é um holograma? Um holograma é uma imagem, mas não é a pessoa, é só uma imagem. É que nem na Guerra nas Estrelas, não sei, o Star Wars, que tinha aquela imagem meio distorcida. Aqui nós somos muitas vezes um holograma. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos buscar Deus. A gente chega e fala, vai ter relógio de oração. Aqui dentro da igreja, oh, aleluia, glória a Deus, vai ter um relógio de oração. Aí quando chega em casa com a mulher, fala, mas de novo, que hora que eu vou pegar agora? 1h da manhã. Aí começa, gente, nós somos quem nós somos quando a gente está em casa. Aquele é nós. Amém? O rei Uzias, ele só foi mostrar quem ele era quando o sacerdote morreu. O quarto ponto é um ponto que Deus ministrou uma coisa tremenda. Esse rei Uzias, ele começou muito bem. O pai dele, rei Amazias, quando ele morreu, ele entrou com 16 anos sendo rei. Ele começou bem, edificando altares. O profeta do lado, o sacerdote do lado dele, ensinando o caminho. Não, vamos destruir e tal. E Deus fez prosperar, coisa tremenda. Começou muito bem, mas o final da vida dele foi muito mal. Eu tenho uma palavra boa para algumas pessoas aqui. Irmão, a Bíblia ensina que não importa como você começou, mas é muito importante como você vai terminar. Posso falar de novo? Não importa como você começou. Não importa se você era uma prostituta, um ladrão, um mentiroso, um roubador. Não importa se você era um enganador. Não importa como era o teu passado. Não importa nada disso. O que importa é como você vai terminar. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Diga amém para você, meu irmão. Amém. Porque Deus, Ele tem tudo isso para nós. A palavra do Senhor, ela é Eclesiastes, eu sou ruim de versículos bíblicos. Mas ela fala assim, ó, o fim das coisas é muito mais importante do que o começo delas. É em Eclesiastes, quando fala sobre isso. E ele fala assim, ó, é muito melhor uma casa onde há luto do que a casa onde tem uma festa. Porque na casa onde tem um luto, você vê o final das coisas, aonde você vai chegar. Mas na festa é só alegria, não edifica ninguém. O que a palavra de Deus está dizendo? Gente, como que você chegou para Deus? Talvez você chegou para Deus com um rótulo terrível. Ah, eu era um drogado, eu era um bêbado, eu era um ladrão. Paulo, ele chega para a igreja e fala assim, ó, igreja, quem está em Cristo, nova criatura é. Todo mundo comigo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas
já se foram, e Deus faz novas todas as coisas. E aí tem algumas igrejas, até igrejas próximas, que falam o seguinte: não, aquele que aceitou em Jesus é uma nova criatura, não tem mais problema nenhum. Gente, isso é uma grande mentira. Paulo nunca quis dizer isso. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que Adriane, gente, exemplo, Adriane era uma ladrona, exemplo, era uma ladrona, mas igreja, Adriane era uma ladrona, ela aceitou Jesus, ela é uma nova pessoa em Cristo. Não olha mais ela como ladrona, mas olha ela como a tua irmã em Jesus Cristo, porque Deus faz nova todas as coisas. O Ademir, quando chegou, né, Ademir? Costela quebrada, perna arrebentada, os olhos roxos, veio todo arrebentado. Aí quando ele chega a Jesus, você vê o rosto dele sendo transformado pela palavra de Deus. E aí a gente fala, é uma nova criatura. Ele tem um passado, está corrigindo o passado. E ainda já vou fazer uma propaganda, vai ter vereda, gente. Gente, vai ser uma transformação na tua vida. Deus, ele vai trazer para fora tudo aquilo que era velho na tua vida e vai fazer novo em nome de Jesus. Eu tenho um passado, e esse passado, irmão, eu tive que acertar muitas coisas no meu passado. Sabe por quê? Porque hoje, querido, hoje, pode chegar quem quiser e falar, mas só você era essa, né? Você. Ó, já falou para Adriano, sabe de tudo da minha vida, sabe tudo. Não escondo nada. Todo o meu passado, podre, contei tudo para ela, sabe? E eu acertei o meu passado. Acertei. Amém? Eu comecei muito mal, mas eu vou terminar muito bem. Quem pode dizer amém? O rei Uzias não foi assim. Não adianta, meu irmão, você começar bem e você achar porque Deus te prospera, Deus te dá dinheiro, está indo tudo certinho, você não tem enfermidade, a tua casa vai bem, que está tudo certo, que você é o dono, rainha da cocada preta, né? Rainha da cocada preta, olha, está tudo certinho. Gente, nós temos que ser humildes. Até nessa época de Copa lá, eu estava assistindo o jogo da Holanda contra Espanha. Eu não sei quem não gostou desse jogo. Tem alguém que não gostou? Gente, os espanhóis, nós somos campeão. Entraram, somos bons, já ganhamos. Ganhando nada, ganharam mesmo. Ganharam um monte de gol lá. Gente, se você começou bem, você vai terminar bem. Mas para você terminar bem, não precisa de uma pessoa ficar te ensinando, te cutucando. Eu sim, eu vou trazer uma palavra. Você vai ter pessoas para te ajudar, mas elas não vão andar com suas pernas. Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo? Eu vou caminhar com as minhas pernas. Eu não preciso que o pastor Daniel lá de São Bernardo ligue para mim e fale, Massal, levanta de madrugada 3 horas da manhã para orar. Não preciso. Se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer. Amém? Eu vou ver a necessidade da minha esposa e dos meus filhos. Eu quero que eles sejam de Deus. Eu segui esse caminho, eu vi que esse caminho é o único caminho. Eu quero que eles estejam nesse caminho. Eu vou ensinar esse caminho para os meus filhos. Eu não preciso que o Gerson vá na minha casa e fale assim, Massal, ó, você tem que conduzir seus filhos no caminho de Deus. Não preciso, não preciso, porque isso é uma responsabilidade minha. Amém? E quando eu morrer, a minha esposa, ela está instruída a ensinar os meus filhos. Se ela morrer antes, mas eu creio que vai todo mundo ser arrebatado junto. Amém? Mas se acontecesse alguma coisa, gente, não iria parar a obra de Deus na minha casa. Amém? Porque vai ter continuidade. Na tua casa não pode parar a obra de Deus, porque uma pessoa não está mais te dando assistência. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus aí, gente? Aleluia. Que às vezes dá um animado em mim também. Amados, eu coloquei tantas coisas que não consigo nem ler. Não consigo nem ler. Eu quero colocar 2 pessoas. O primeiro, um mau exemplo, que foi o péssimo exemplo de Uzias, de começar e depender de uma pessoa. Começou muito bem, fez tudo. Mas eu tenho um outro exemplo, irmão, de uma pessoa que começou muito mal. Começou muito mal. Religioso ao extremo. O que mandava fazer, ele fazia, mas era extremamente religioso. Perseguia os cristãos. Quem é esse homem? Paulo. Ou melhor, Saulo de Tarso. Saulo, um homem que era extremamente religioso, mandava fazer, ele fazia. Ó, tem um povo aí que está denegrindo a imagem do nosso grande Deus, Jeová. A palavra certa não é falar Jeová, é JWHW. É outro nome, o nome de Deus não é Jeová, tá? Então, tem pessoas que falam que é Jeová, não é.
Aí depois, quem tiver alguma dúvida com isso, vem procurar a gente. Ou vai na segunda-feira lá, que a gente tem ensino nas células. Tem que puxar esse povo para a vontade, né, de Deus. E aí o que acontece, irmão? Ele, quando ficou sabendo desse povo que estava indo contra o Deus que ele conhecia, ele mandou prender, matou pessoas. Ele consentiu com mortes de pessoas que estava fazendo a vontade de Deus mesmo. E aí o que acontece? Ele tem uma grande revelação na vida dele. Literalmente ele caiu do cavalo, ficou cego. E Ananias vai e ora por ele e restitui as visões dele. Quando ele viu e conheceu Deus vivo, ele mudou 180%. Eu não vou falar que nem a Carla Pérez, né, que falou, ele mudou 360. 360 volta a ser quem era, né? Tem que ser 180. Desculpa colocar nomes. Então, mudou 180% de quem ele era. Aí ele começa a ver o caminho da verdade. Irmão, chega a tal ponto que Paulo, eu não vi como orgulho, mas eu vi ele questionando uma situação que ele foi questionado. Ele falou, olha, eu fiz obras que pegue todos os apóstolos, pegue todos, as obras de todos, some tudo. Eu fiz mais do que eles. E ele fez. Fez ou não fez? Fez ou não fez? Olha só o que ele fala. Pega aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo, quem achou? Capítulo 4. Quem achou? 2 Timóteo 4, 7. Na minha versão diz assim. É 1 Timóteo. Ué? 2 Timóteo 4. Escrevi errado. É? É isso aí não. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Sabe o que aconteceu na vida de Paulo? Depois de ele começar mal. Irmão, eu quero te falar uma coisa. Já pensou se o Brasil fosse um país perseguido? Um país perseguido. Onde os policiais chegassem, eles matariam todos os que estivessem fazendo culto para Deus. E você está na tua casa fazendo um culto. Chega um policial, o que você faria? O que você acha que você faria? Você pararia o culto, sairia correndo? Não sei. O que Paulo fez foi isso. Ele chegou numa reunião, as pessoas falaram, isso aí é Paulo que está matando todo mundo. Ele falou, não gente, eu aceitei Jesus Cristo também. Não, quem garante? Gente, esse homem quando aceitou Jesus Cristo, ele foi discriminado. Porque ele estava de um lado, aí depois ele foi para o outro lado. Ele foi discriminado, mas ele chega e fala que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, ele guardou a fé. Irmão, quem já passou por luta aqui na igreja? Quem já passou por luta? Quem ainda não passou nunca por nenhuma luta? Então vamos lá de novo. Quem já passou por luta, levanta a mão. Não precisa ser só no meio religioso, lutas terríveis. Quem já passou? Irmão, a palavra de Deus, ela fala que você vai ter luta, você vai ter dificuldade. Só que Jesus Cristo fala assim, olha, se alegra, porque eu venci esse mundo. Eu venci o mundo. Vocês podem vencer. Vocês não vão dar um glória a Deus? Vocês vão vencer tudo isso aí. Você está com problema no seu relacionamento da sua casa? Você está com problema na sua vida financeira? Você está com problema no emprego? Você está com problema... Jesus Cristo fala para você, olha, vocês vão vencer tudo isso. Mas aí o interessante é você chegar e ser que nem Paulo, chegar e falar assim, ó, guardei a fé. Eu combati o bom combate. Você acha que Paulo tinha uma pessoa do lado dele, só segurando ele, falando, Paulo, vamos lá, Paulo, vamos lá, Paulo.
Paulo, vamos lá, agora ó, vai lá para Colossos, ensinar, tá bom, vou lá para Colossos, tá bom, então vou para Colossos. Ó Paulo, vem cá, Paulo, você está pisando na bola, eu estou pisando na bola. Gente, o que eu estou querendo dizer? Paulo, gente, ele começou a imaginar e saber o seguinte: eu sou pastor, eu sou um apóstolo, eu tenho que levar a palavra de Deus, eu tenho que direcionar esse povo. Ele na palavra de Deus, ele fala assim que ele chorava, e ele tinha dores de parto, por causa daquelas pessoas. Se eles perdessem a fé, ele não poderia estar em lugares. Aqui, se eu pegar um avião, em 13 horas eu estou na Alemanha. Gente, eu vou te falar, você acha que naquela época era tão rápido o deslocamento? As cidades eram longe, ele tinha que ir a pé, e ele falava que ele chora, na palavra de Deus ele chora pelas pessoas, para que eles não percam a fé. Não tinha ninguém para ficar pastoreando Paulo. E eu quero falar para vocês hoje, gente, eu sou pastor de vocês, sou pastor de vocês, mas eu quero colocar para vocês o seguinte, gente, se caso eu não tiver, se caso Deus levar você para outro lugar, se caso Deus fizer alguma coisa com você, vocês vão perder a fé. Vocês não podem perder a fé. Vocês têm que ser homens íntegros, e vocês têm que saber, eu tenho uma casa, e essa casa vai toda chegar para Deus. Quem pode dizer amém? Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés tinha acabado de morrer, e Deus chega para um rapaz, que era um rapaz que estava ali meio colado com Moisés. Falou: olha, Josué, Moisés é morto. Agora, cara, você vai ter que pegar o lado dele, você vai ter que dar uma continuidade. Aí ele falou: olha, seja forte, corajoso, porque eu vou dar todos os inimigos na tua mão. E ele chega e fala: vocês, eu não sei o que vocês vão querer da vida de vocês. Eu não sei se vocês querem servir a Baal, servir os deuses que estão aí de redor. Eu não sei. Eu só vou falar uma coisa para vocês: eu e a minha casa, os meus filhos e a minha esposa, nós vamos servir ao Senhor. Quem tem a integridade de falar isso? Quem tem integridade? Irmão, nós estamos falando de Josué, um homem que ele foi depois de Moisés, um homem que abriu o mar vermelho, um homem que veio através da vida dele todas as pragas no Egito, um homem que fazia as coisas acontecer, gente. E ele deu uma continuidade. Não morreu nele, ele deu uma continuidade. Ele poderia chegar e falar: Moisés morreu, acabou toda a nação de Israel. Não, vamos continuar. Homens, está na tua mão a tua casa. Mulheres, vocês que estão sem os homens, ou vocês que vão casar, ou vocês que não querem mais casar, mas vocês são as sacerdotes do lar, está na tua mão. Está na tua mão. Está na tua mão. Os meus filhos vão ser uma bênção. Amém? Quem pode levantar a mão e falar assim: os meus filhos vão ser uma bênção? Os meus filhos vão ser uma bênção, gente. Os meus filhos vão ser uma bênção. Eu vou te falar uma coisa, querido. Independente daquilo que aconteça, você sempre vai ter que deixar uma pessoa, para que essa pessoa dê uma continuidade naquilo que Deus deixou na tua vida. Amém? Deus, ele tem uma obra na minha vida. E uns dias atrás, é que o Pedro, ele é muito sanguíneo. Eu amo meu filho. Olha ele ali em cima. E ele falou umas coisas lá, depois ele chegou e falou: eu acho que eu sou pastor, eu falo muito bem. Eu acho. O Pedro, ele já profetizou sobre a vida dele. Já tem uma continuidade no ministério, irmão. Apesar que esse ministério aqui, ele não é um ministério que vai de pai para filho. Amém? Deus, ele vai chamando pessoas. Mas o Pedro vai ser um grande pastor se não vier ao arrebatamento. A gente tem que dar uma continuidade. Amém? E se caso eu e Adriane for e não houver arrebatamento na nossa geração, ele vai ser um grande homem de Deus. E os seus filhos vão ser grandes homens de Deus. Se vocês têm que dar uma continuidade, irmão. Não pode esmorecer porque pessoas deixaram de ir na tua casa. Você não pode esmorecer porque você deixou muitas vezes, você ficou triste. Queridos, eu vou te falar uma coisa. A fé é de cada um. A Bíblia não ensina que quando você for arrebatado, o maridão pega na tua perna e vai junto. Não ensina, não ensina. A Bíblia ainda fala o seguinte, que 2 caminharão, um será levado e o outro será. Então, tem até um rapaz que trabalhava comigo e falou assim: ó, Marçal, sobre esse versículo bíblico que fala assim que no dia do arrebatamento, 2 caminharão, um será levado, o outro será deixado, eu vou começar a caminhar com o macumbeiro, que aí pelo menos está meio garantida a minha ida, né? Porque ele imaginava que um fica e outro...
Falei, não é bem isso que está querendo dizer a palavra. Ela está querendo dizer que vai ter duas situações. Vão ter aqueles que vão ficar e vão ter aqueles que ir. E eu quero ir. Quem quer ir? Quem quer ir? Mas vamos dizer, irmãos, que o arrebatamento demore um pouco. E você estava colado com um sacerdote do teu lado, esse sacerdote morreu. E aí, você vai ficar também? Você vai ficar? Eu não vou ficar. Irmão, o pastor de Daniel era uma benção. Ele não era uma pessoa de ficar continuamente indo na minha casa. Mas todas as vezes que eu precisava dele, eu ia na casa dele. Gente, eu vou te falar uma coisa. Pensa num homem que te traz tranquilidade. Ele me dava um abraço, gente. Aquele abraço já me acalmava. Já me acalmava. Teve uma vez na comunidade, novo. Eu estava no ministério, eu estava numa luta terrível. Era o diabo colocando palavras no meu ouvido, aquela luta terrível. E aí eu cheguei para o pastor Daniel e falou, Daniel, eu acho que eu vou sair da comunidade. Gente, aquilo foi uma facada no coração dele. O Daniel, ele é chorão. Mas eu nunca vi um homem chorar daquele jeito na minha frente. Gente, ele chorou tanto, que eu chorei tanto, que eu não deixei a comunidade até hoje. Ele, gente, é um sacerdote sobre a minha vida. Ele é um sacerdote sobre a minha vida. Nunca eu tive uma palavra de ele chegar para mim, de eu falar, Daniel, eu estou precisando de você, a gente pode conversar. Eu nunca tive de ele chegar para mim e falar, não, Marcelo, procura outra pessoa, eu não quero, não dá. Nunca. Sempre eu procurei ele. Mas chegou o dia, querido, que Deus me tirou de lá e trouxe para cá. E hoje eu sou um pastor sobre a vida de vocês. E o que eu quero falar para vocês, irmão? Hoje, graças a Deus, Deus deu crescimento. Eu tenho muitas coisas a crescer. Mas, irmão, eu não dependo mais que o Daniel fale para mim. Porque ele está continuando o ministério lá em São Bernardo. Hoje nós temos que dar uma continuação nesse ministério. Pessoas sendo salvas. Amém? O Luiz, ele tem que dar uma continuidade, porque as suas filhas vão ser uma bênção, Luiz. Amém? Vai ter que dar uma continuidade. Nós não dependemos de pessoas para a gente ser salvo. Nós precisamos das pessoas, mas não dependemos. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. E tudo isso que foi falado aqui, desarma, querido. Desarma a tua vida, porque talvez essa palavra vai transformar o teu coração. Porque o sacerdote Zacarias morreu. Uzias morreu junto. Tudo aquilo de integridade que tinha no coração de Uzias, toda a integridade que tinha de servir a Deus, não era dele. Era do sacerdote Zacarias, que ensinava ele. Hoje, eu quero te falar que muitos aqui são membros dessa igreja. Você está sendo alimentado aqui. Mas a tua fé não depende somente das pessoas da comunidade. Coloca um fundo aí. A tua fé depende da tua integridade com Deus. A tua fé depende, querido, do teu zelo e da tua fidelidade para com teus filhos, com a tua esposa, com teu marido. Que eles precisam de uma pessoa fiel. Os teus filhos precisam de um homem fiel, de uma pessoa que vai começar a ensinar eles a palavra. Mas quando você morrer, os seus filhos, eles vão dar uma continuidade. Continua com teus olhos fechados. Nessa semana, o Senhor, Ele me falou uma coisa interessante. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Tem muitas pessoas que chegam diante de Deus e falam, Senhor, eu sou fiel ao Senhor há 30 anos, há 40 anos. Eu sou fiel à minha esposa há 30 anos, há 40 anos. Eu sou fiel ao meu marido há 30 anos, há 50 anos. Eu sou fiel. Tem pessoas que eles foram fiel porque não teve uma condição ou de trair ou de rejeitar essa fidelidade. Não teve, por isso que é fiel. Fidelidade é quando nós somos provados naquilo, querido.
Quando nós provamos a Deus que mesmo que o inimigo, eles nos dê tanta condição de a gente ir para o mundo, tantas condições de a gente fazer a vontade do inimigo, a gente decide servir a Deus com fidelidade. Mesmo que mulheres bonitas, elas se entreguem para homens, e ele teve a oportunidade de ser infiel, ele não vai ser. Esses sim são os fiéis. Fiéis são vocês que chegam e olham para os seus filhos e falam: olha, filho, eu poderia fazer a minha vontade, eu poderia ir para a praia, eu poderia não querer mais ir para a igreja, eu poderia não querer tantas coisas, mas agora não é só eu também sou fiel a Deus, porque eu amo a Ele, mas porque eu tenho um compromisso com você. Eu tenho um compromisso com você, minha esposa, eu tenho um compromisso com você, meu marido. E eu queria, em nome de Jesus Cristo, que você colocasse a mão no teu coração. E em nome de Jesus, se essa pregação, Deus falou contigo, você começa a falar: Deus, me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu me entristeço, muitas vezes, Senhor, eu quero, Senhor, parar com tudo. Muitas vezes, Senhor, eu deixo, Senhor, os seus princípios, porque, Pai, eu preciso, Senhor, caminhar, Senhor, e eu preciso de pessoas coladas em mim. Eu preciso, Senhor, que sacerdotes estejam comigo. Eu preciso, Senhor, eu preciso. E eu quero, em nome de Jesus, que você, em nome de Jesus, chegue agora diante de Deus e você comece a falar: eu sou forte no Senhor. Eu sou forte no Senhor, eu sou forte no Senhor, em nome de Jesus. Eu posso todas as coisas no Senhor. Eu posso, Senhor, crescer, ó Pai, com pessoas. Eu posso crescer sem as pessoas. Eu tenho a Bíblia na minha casa. Essa Bíblia, ela vai me ensinar quando não tiver pessoas. Senhor, quando, Senhor, o Teu Espírito, eu não sentir a presença do Teu Espírito em minha vida, Senhor, eu vou continuar Te buscando. Porque não é somente quando eu sentir aquela coisa gostosa, mas quando eu não sentir, eu vou Te buscar. Senhor, quando meus filhos estiverem, Senhor, muitas vezes tristes ou com algum problema, Senhor, eu vou continuar Te buscando. Queridos, se você quer isso na tua vida, em nome de Jesus Cristo, vamos ficando em pé em nome de Jesus. Se você quer isso na tua vida, vai ficando em pé em nome de Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas, todos querem isso, mas em nome de Jesus Cristo, querido, nós precisamos ser livres. Livres de tudo aquilo que nos amarra. Dá a mão para a pessoa do teu lado, porque cada um de nós é dependente. Eu preciso de pessoas, você precisa de pessoas, mas eu não dependo de pessoas. Eu preciso, mas não dependo. Amados, eu amo estar em comunhão. Hoje vai ter um almoço lá, veio bastante pessoa. Se faltar, nós vamos fazer mais arroz. Não sei. Eu amo estar em comunhão com todo mundo, mas a minha fé vai permanecer se vocês não tiverem. A minha fé também vai permanecer se aumentar essa igreja. Aleluia, fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Deixa Deus falar contigo em nome de Jesus. Aleluia, Pai, em nome de Jesus eu quero abençoar todo esse povo, Pai. Esse povo, Pai, que a maioria que está aqui, Senhor, o Senhor colocou sobre o meu, Senhor, pastoreio, sobre a minha responsabilidade, Pai. E eu quero, Senhor, determinar em nome de Jesus que eles serão fortes nessa terra, que eles serão cheios do Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles, Deus, em nome de Jesus, farão a diferença onde eles estiverem, Pai. No serviço, em casa, Senhor. Aonde eles estiverem, Pai, eles vão fazer a Tua diferença, Pai. Eles serão um testemunho vivo do Teu poder, ó Pai. Mesmo, Senhor, que muitos aqui, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Pai, muitos aqui, Senhor, se entristeciam, Senhor, ó Pai, por falta, Senhor, de aconselhamento, por falta de alguma situação. Eu quero determinar em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito será sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, ó Pai. Eles serão fortes no Senhor, em nome de Jesus. Eles serão, Pai, como Josué, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eles vão pegar, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ah, Senhor, o Teu chamado terá continuidade em nome de Jesus. E nem o filho dele se perderá, nem o marido dele se perderá, nem o marido dela, Senhor, se perderá, nem uma esposa dele, Senhor, se perderá em nome de Jesus. Porque o Senhor será sobre essa família, em nome de Jesus Cristo. E Pai, eu quero glorificar Ti, Pai, porque o Senhor tem grandes coisas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Agora, amados, eu quero que você olhe para mim. Olhe todo mundo para mim. Abaixa mais um pouquinho, filho. Enquanto o rei Uzias, ele fez a vontade de Deus,
Deus prosperou ele em toda a caminhada. A prosperidade vai ser sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, vamos aplaudir a Jesus?